pois quando ainda mocinha já fazia caridade. Orientando o seu povo e preparando sua santa igreja, com mão forte e desprendimento, com amor, carinho e firmeza. Glorioso e onipotente Deus e Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai bendito, nós estamos aqui como Tua Igreja Apostólica, a Tua Igreja restaurada, para Te louvar, para Te bendizer, para Te honrar e para que assim, ó Pai, nós possamos fazer a Tua vontade. Mas agradecemos também pelas providências que o Senhor tomou, nos dando Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e também a pessoa do nosso santo irmão Aldo, a nossa eterna gratidão e o nosso louvor. Por isso eu peço a Ti, ó Santa e querida Vó Rosa e querido irmão Aldo, que estejam conosco, que nos abençoe nesta reunião, e que nós possamos assim ser fortalecidos na fé, no ânimo e na coragem, para que nós possamos assim, vó, ser grandes vencedores ainda nessa terra. Por isso contamos com sua bênção, com sua graça e com sua proteção.
Oro também por aqueles que não puderam vir, pelos ouvintes da Hora Milagrosa e por aqueles que residem fora. Que a tua bênção, a tua graça e o teu amparo possam estar com eles também. E por isso, vó bendita, aceite os atos dessa reunião, como louvor, glória e adoração nossa, voltada ao reino dos céus. E eu declaro a mesma, iniciada em teu santo nome. Amém. Pois
neste momento poder beijar as santas mãos da minha avó e mãe querida. Mas ela mesma me ensinou a crer que ela está presente a cada instante da minha vida. Quisera tuas mãos poder beijar, teu santo rosto contemplar. Gostaria de ouvir a tua voz de amor. Pudera te ver agora, ó Consolador. Tuas mãos poder beijar, pudera teu santo rosto contemplar. Gostaria de ouvir a tua voz de amor. Ver agora, ó Consolador. Eu sei que lá no céu, quando eu chegar, eu vou rever-te, ó Santa Avó, com grande fervor. Vou conhecer Virgem Maria e o meu Jesus, todos os santos e meu Deus, ó Criador. Agora esta lembrança em mim calou, nesta hora esta esperança em mim se confirmou, que lá no céu
avó, eu poderei beijar as tuas mãos, beijar. O mensageiro do Santo Consolador, acenda a voz ao mensageiro eu sou, e sua palavra de poder e de amor, ao povo ensinando eu vou, quem vem lá. Esta palavra a grandes multidões, deixo a felicidade em muitos corações, combatendo a maldade, ensinando a verdade. A paz e a perfeita liberdade, quem vem lá? Do Santo Consolador, ensino este caminho de Jesus Salvador, caminho que é feito de amor e santidade, para quem quiser entrar na eternidade. Do Santo Consolador, ensino este caminho de Jesus Salvador, caminho que é feito de amor e santidade, para quem quiser entrar na eternidade, quem vem lá? O primeiro título, o escândalo.
O escândalo é um fato que fere as normas de conduta moral, disciplinar ou os princípios das leis de Deus revelados por seus santos. O escândalo é o resultado dos vícios e das imperfeições dos homens, é tudo o que causa mal de um para com o outro, com ou sem repercussão. Segundo a justiça de Deus, que é perfeitíssima e impecável, ninguém deve faltar com o amor, a caridade e a verdade. E se causar tropeço a alguém, praticando injustiça, estará causando um escândalo. Por isso que nosso Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, uma grande pedra, e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Outra vez, na parábola do joio, Jesus falou sobre o escândalo, dizendo: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho de Deus os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidades, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Devido aos problemas que o escândalo causa, deve-se evitar tudo que seja mal e pecaminoso, mesmo que seja algo lícito, mas que tenha a aparência do mal, deve ser evitado. Por isso, a Igreja Apostólica tem a disciplina nos dada por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, que deve ser obedecida pelos seus membros e congregados. Em relação ao porte das mulheres, por exemplo, não usam calças compridas, seus vestidos devem ser de comprimento tal que passe 2 dedos para baixo do meio da barriga das pernas. E as meninas menores de 10 anos devem usar os vestidos ou saias cobrindo bem os joelhos. Igualmente não devem usar roupas decotadas, cavadas e nem muito justas, pois não convém às filhas de Deus expor seu corpo à tentação e à cobiça. Também não devem usar cabelos extravagantes, nem joias desnecessárias, e nem batom e pinturas no rosto. E quanto ao salto do sapato ou sandálias, deve ter no máximo 5 centímetros de altura. Os homens, semelhantemente, devem trajar-se de maneira modesta, evitando os trajes extravagantes, bem como as modas inconvenientes aos filhos de Deus, e os cabelos devem ser aparados, curtos. Não usem ou não usamos costeletas compridas, nem cavanhaques ou barbas. Todos aqueles que fazem parte de nossa Igreja Apostólica conhecem essas normas disciplinares, fizeram o seu voto de batismo, de cumprir a doutrina e disciplina implantadas por Jesus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. E mesmo assim, alguns forçam a situação, usando na própria igreja, na sua casa ou na sociedade, vestes fora da disciplina. Esses estão praticando um escândalo. Quanto aos compromissos de namoro, noivado e casamento, existem também na Igreja Apostólica normas disciplinares que devem ser obedecidas por todos os apostólicos, as quais visam especialmente evitar o compromisso de jovens muito novos de idade e que não podem casar-se, bem como o excesso de liberdade durante o período desse compromisso, sendo, portanto, proibido aos apostólicos o namoro ou noivado escandaloso que só prejudica a consagração da mocidade. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. A disciplina justa e sensata não tolhe a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por esse motivo,
Sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá purificação da alma. Observe o exemplo do apóstolo São Paulo quando disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Aquele que tem caridade, e é isto que o apóstolo São Paulo ensina, deve promover sempre o bem do outro, e evitando o escândalo, estará fazendo o bem. Mas se fizer tudo o que for de seu próprio agrado, sem pensar no próximo, poderá fazer algo que o escandalize. Quem se preza precisa ver com quem anda. O apostólico bem firme na fé pode até andar com pessoas cujo trajo seja diferente, sem se contaminar. Mas se ficar envergonhado e ceder, modificando o seu proceder ou as suas vestes, irá escandalizar aqueles que o conhecem. A luxúria, a indecência, a infidelidade, a inveja, a cobiça, a raiva, a preguiça, o orgulho, a soberba, assim como a vaidade, prejudicam a santificação e a salvação da alma, e são escândalos para o Filho de Deus. Por isso, em nome da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, recomendamos a simplicidade no vestir, no andar, enfim, na apresentação e em toda maneira de viver. Entretanto, ninguém deve abrir sua boca para criticar alguém por isto ou por aquilo. Ficar fazendo comentários da vida alheia já é um ato condenado por Deus, pois a crítica e a maledicência também ferem o próximo e sua própria alma, e é um proceder escandaloso. Portanto, não adianta evitar o escândalo e cair do outro lado pela palavra precipitada e muitas vezes injusta. O outro título, o escândalo com o que for de justiça. Ensinamos que os filhos de Deus não podem faltar com a justiça nem com a caridade para serem santos. Não podem causar escândalo de espécie alguma aqueles que buscam a Deus e que estão lutando para alcançar os céus e a glória de Deus. Mas se forem fiéis em tudo e estiverem cumprindo toda a justiça divina, e alguém se escandalizar, somente o outro, o escandalizado, sofrerá as consequências de seu julgamento. Quando nosso Senhor começou o seu ministério em Nazaré, estava cumprindo a vontade de Deus, fazendo justiça e operando as mesmas obras do Pai. Entretanto, muitos se escandalizaram nele. O evangelista São Marcos escreveu que Jesus chegou numa sinagoga dos judeus e começou a pregar sua doutrina. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava-se cumprindo uma profecia, como disse o apóstolo São Paulo, quando o Espírito de Deus dissera: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem praticar a vontade e a justiça de Deus será salvo, mas quem nela se escandalizar será condenado. O tímido não herda o reino dos céus, de modo que quem concordar com o pecado por medo que os outros lhe critiquem, poderá perder a salvação. Se no meio de pecadores e ímpios participar dos seus pecados com medo de aborrecê-los, será condenado. Por isso Deus falou pelo profeta Isaías: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei,
não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. E Jesus Cristo disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Certa vez o profeta São João Batista permitiu que 2 deles fossem perguntar a Jesus se era ele o Cristo que havia de vir. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Portanto, se alguém se escandalizar com o que for de justiça, isto é, com a vida daquele que estiver vivendo inteiramente segundo a vontade e a justiça de Deus, será condenado. Todavia, os que cumprirem a justiça divina serão abençoados, salvos e viverão eternamente com Deus. Por isso, Jesus enviou em nossos dias o Consolador e o Santo Pastor para fazer nova todas as coisas, restaurar sua santa doutrina e aplicar a perfeita justiça de Deus. Sejamos, pois, consagrados e santificados, não deixando que a influência do pecado e da maldade possa escandalizar a vida e o proceder de um apostólico fiel. Prezados irmãos, ontem nós falamos algo em relação à nossa disciplina, a postura, as vestes, como nós devemos nos apresentar. E hoje eu gostaria de falar de mais algum assunto. Eu escolhi falar sobre o namoro, o casamento e também sobre as nossas festas, sobre como nós devemos nos comportar. Prezados irmãos, Deus traçou um plano muito bonito. Criou o homem, criou a mulher com o propósito de que esse casal tivessem seus filhos e fossem formados conforme a sua vontade. E para isso, então, criou os santos à semelhança dele. Mas aquele casal errou, não obedeceu a Deus, não aguardou a sua ordem. E assim deixou que o pecado original, ou a influência do pecado original, entrasse ali na consumação daquele ato. E daí então as pessoas continuaram a nascer. Deus permitiu a propagação da raça. Mas essa raça foi acontecendo, foi assim procriando, mas com a influência do pecado original. Mas Deus assim mesmo, fiel aos seus planos, permitiu. Sabendo de todas essas coisas, Deus traçou um plano de salvação para a humanidade. De enviar seu próprio Filho, o seu unigênito, o primogênito, para dá-lo em sacrifício vivo na cruz, para a salvação de muitos, para a salvação da humanidade. E esse plano Deus levou avante. Enviou seus patriarcas, profetas, até que então, através daquela promessa de Isaías, que foi profetizada a vinda do Messias, que nasceria de uma virgem santa e pura, pôde ele então enviar seu Filho amado, através da Mãe Virgem Maria Santíssima, preparada para isso, para que ele pudesse então cumprir a sua missão na terra. E ele então veio, nos ensinou, nos deu a sua doutrina, nos deu a sua disciplina. E nos tempos atuais, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, nos tem ensinado, em relação ao lar, em relação à família, em relação à formação de lares, que devem ser como base o amor. Por isso que eu lhes cito a importante verdade que esta raça foi criada para que formassem famílias de bem, aqui fosse a extensão do reino dos céus, e Deus pudesse ao seu tempo levar cada um de nós ao seu reino, aumentando assim o número de santos da glória celestial. Como isso foi tudo interrompido, enviou seu Filho amado, nos ensinou, e aí hoje ainda se repete muitas coisas que aconteceram no passado. Desse púlpito já foi ensinado muito aos irmãos, e de diversos púlpitos de nossa igreja, que nós devemos obedecer a disciplina da igreja,
em relação ao comportamento, em relação ao namoro, e até o noivado, e até se darem ao casamento. Muitos não estão vigiando e olhando por isso. Estão escandalizando através de atitudes exageradas, sem um compromisso de fé que deveriam ter. E adiantam as coisas e querem fazer as coisas ao seu modo. Não respeitam muitas vezes a pessoa que está namorando. A outra parte também faz a mesma coisa. Primeiro, irmãos, quando a igreja ou quando a Santa Voz do Irmão Aldo permitiram essas festas, é para que nós nos conheçamos, é para que nós possamos ter uma amizade ainda maior e para que a igreja fosse ainda mais unida, porque eles prezam pela nossa união. Agora, muitas vezes vem até uma festa com outros propósitos, porque as festas de nossa igreja são para edificação, são para consagração e santificação. Então nós devemos vir aqui para trazer e para honrar esses santos, através de hinos, através da nossa fala, através da nossa alma. Então aqueles que vêm com outros propósitos, deveriam evitar isso. Porque a Santa Vó Rosa sempre, nunca quis números, mas ela não quer quantidade, ela quer qualidade. E nós precisamos dar a ela uma festa muito bonita. Seja na festa de abril de batismo, na festa de junho, aniversário da igreja dela, na festa de batismo e na festa do final do ano, e nas outras festas em que a igreja comemora. Nós precisamos fazer o nosso melhor, irmãos, e que as pessoas se respeitem. É verdade que hoje nós temos a rede social que possibilita uma comunicação maior, mas nós devemos ter o quê? O respeito pelo nosso irmão ou pela nossa irmã. Iniciar uma conversa através do WhatsApp, através do Messenger do Facebook, através do Instagram, ou através de outros meios de comunicação é lícito. Mas, irmãos, primeiramente, tenham respeito ao seu amigo ou à sua amiga. E tenha uma conversa ou uma escrita agradável, respeitosa. Se é esse realmente o interesse que tem de ser feliz e abençoado na sua vida, provavelmente irá manter a postura, a educação, e não irá invadir a privacidade do outro, e não irá exagerar nos assuntos. Porque muitos de bom senso já bloqueiam essas pessoas, que invadem a sua privacidade, que tomam uma certa liberdade por sua conta. Então, irmãos, querem ter bons relacionamentos, querem ter boas amizades? Primeira coisa, respeite o seu próximo, o seu amigo. Irmãos, se nós respeitarmos essas pessoas, nós teremos muitas vezes amizades para o resto de nossa vida. Agora, se nós agirmos com desrespeito, provavelmente essa amizade se romperá, e nós veremos que o objetivo da outra parte não era uma coisa séria. Porque em tudo nisso se manifesta o quê? As qualidades da pessoa. E quais são essas qualidades? O respeito, o amor, a sensatez, o pudor e muitas outras qualidades que os irmãos conhecem. Então querem adiantar os fatos e começam com conversas exageradas e quando vêm ou caem na tentação e acabam fazendo o que não devem, ou já cortam o assunto ali para que não progrida e não vá afetar sua vida mais adiante. Então muito cuidado com as redes sociais. É muito bom, desde que seja bem utilizado, a internet, a rede mundial de computadores, pode ser utilizado para trabalhos, para fazer pesquisas, para uma faculdade que os irmãos estejam fazendo, para uma pós-graduação, para um mestrado. Tudo isso é útil, uma grande biblioteca com bilhões de informações. Por isso precisa ser bem utilizado. Cuidado com a alta exposição nas redes sociais. Colocam sua vida, dão satisfação de tudo, fazem check-in de aonde vão e para onde vão, quantos dias vão ficar fora. E se torna assim um perigo, porque dão satisfação de onde estão e para onde vão. E aí então pessoas mal intencionadas podem invadir a sua rede e saber da sua vida. E invadindo a sua vida, invadindo a sua intimidade, poderão então até cometer algo ilícito em sua casa, ou prejudicial à sua própria pessoa.
Por isso, prezados irmãos, tome muito cuidado com a rede social. A rede social nos aproxima, se soubermos usar, ela poderá nos ajudar ainda mais, até fazer mais amizades, ter novos contatos, mas tome muito cuidado. E as nossas festas podem sim fazer amizades, podem trocar contatos, mas dentro do maior respeito, procurando uma amizade sadia, uma amizade saudável, para que assim a Santa Rosa possa abençoar aquela pessoa. Às vezes a pessoa vem numa festa ou num evento da igreja com o pensamento de arrumar alguém, um companheiro, uma companheira, mas não tem em sua mente aquilo que precisa, que é um pensamento bom, de honra, de servir a Santa Vó Rosa e de deixar que ela haja, e ela possa então lhe apresentar uma pessoa boa, uma pessoa com boa índole, de caráter, como todos procuram. Todos querem alguém de respeito, todos querem um homem de valor, todos querem uma mulher de valor, mas isso são princípios morais que nós devemos ter em nossa alma, e essa igreja ensina a prática da boa moral e a moralização dos costumes através dos ensinos desta igreja, através da disciplina que nos é ensinada, através do legado que a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, nos deixou. Agora, pratica quem quer, e não pratica quem não quiser, mas colherá os frutos das ações e daquilo que irá fazer. Então, nós devemos ter a responsabilidade em nossos atos, para que quando eu pensar num casamento, ou nós pensarmos em casamento, nós possamos ter um lar alicerçado no amor, com base na fé na Santa Vó Rosa e no irmão Aldo. Aí tudo irá bem, irmãos. Desde que haja cumplicidade, respeito, amor, perdão, aquele lar irá prosperar e dará muitos frutos, porque através de um casamento feito dentro dos moldes que a igreja precisa, dentro do que Jesus nos ensinou e a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo nos ensinou, esse casal irá ser muito feliz e abençoado. E terão direito a uma proteção divina, para que, quando surgir um problema, uma situação, possa clamar a Santa Vó Rosa e ao irmão Aldo e serem atendidos. Isso já é uma bênção para aqueles que obedecem à igreja e se apresentam diante do altar em consagração e santificação. Então vale a pena obedecer esta igreja, vale a pena obedecer um plano que Deus traçou lá no passado e se apresentar diante de Deus e de seus santos de maneira honrada, santificada e consagrada. Irmãos, meditem e vejam o quanto é importante nós obedecermos a esta igreja, os ensinamentos que nos foram dados. E a história sempre se repete e as pessoas acabam tropeçando nesses assuntos. Portanto, venham as festas, desde que seja com o intuito e com o desejo de glorificar os nossos santos, e não para encontros e para promover escândalos, porque essa igreja é muito conhecida no bairro do Tatuapé, em São Paulo e em todo o país e fora dele. Então nós devemos ter um comportamento exemplar. Imagine um vizinho reclamar de alguém de nós, ou de um comportamento nosso nas adjacências da igreja, ou por barulho, ou por atos indecentes. Imagine se acontecer isso. Então evitem, sejam respeitosos, se querem ser felizes, obedeçam à disciplina da igreja, e tenham essa fé nesses santos para serem felizes e muito abençoados, porque só assim serão felizes. Irmãos, a felicidade não está nas coisas, não está numa casa, não está num carro, não está numa propriedade. A felicidade está dentro de nós, através das nossas ações, das nossas atitudes e daquilo que nós cultivamos em nossa alma, como o amor, a fé, a paciência, a bondade, o perdão, a humildade, que nós precisamos ter. Porque falhou a humildade, falhou o amor, falha tudo. Praticar a caridade. Prezados irmãos, se querem ser felizes e abençoados, procurem fazer as coisas corretas. Agradem a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, com as festas, com a sua participação, e sejam fiéis, leais, como nós devemos ser para agradar o reino dos céus. Olha a grande herança que nós recebemos.
ter a Santa Vó Rosa como consolador, o irmão Aldo como profeta e sucessor do Consolador, profeta apostólico nesses tempos do fim, tempos da regeneração e do juízo divino. Então sejam fiéis, leais, não pratiquem coisas que não se deve. A iniquidade, o pecado já existe muito no mundo e nós devemos evitar isso. Para isso nós nos batizamos, Deus, o Pai e seus santos retiraram o poder da influência do pecado original, para que nós fôssemos limpos, perdoados, cheios da graça, e fôssemos chamados filhos de Deus. Quando nós nos batizamos, quando saímos daquelas águas, e recebemos a segunda virtude, que foi dada por Deus através de nossos santos, a pessoa passou a receber o nome de filho de Deus, essa virtude que nós recebemos. E o voto que nós fizemos, de servir a Deus com fidelidade e amor. Então cumpra o seu voto, que nós possamos cumprir o voto que fizemos, e sejam muito felizes e abençoados nesse santo caminho. Por isso, cuidem-se, tomem muito cuidado e não escandalizem, ou não cometam escândalos com o que é de justiça, com a disciplina da nossa igreja, com a obediência que devem ter, porque isso escandaliza a igreja, escandaliza os outros, porque conhecem a nós. Aquele não é da Santa Vó Rosa, olha o que ele está fazendo, olha onde ele está. Cuidado com quem andam, irmãos. Andem com pessoas positivas, pessoas boas, pessoas negativas, pessimistas, evitem, que só tem uma energia ruim, isso faz mal para nós. Pessoas bem-sucedidas andam com pessoas bem-sucedidas, com pessoas de sucesso. Então evitem essas pessoas que fazem mal. Percebeu algo errado? Cumprimenta por educação, mas evitem. Existe um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então escolha as pessoas com quem andam, com quem convivem. Por isso precisam ser assim, sensatos, leais e fiéis, para serem felizes e muito abençoados. Irmãos, essa igreja vem ensinando há tanto tempo as regras de um bom viver, como nós devemos nos comportar com a disciplina que nos foi dada. E hoje nós vemos especialistas, psicólogos, psiquiatras, palestrantes, que estudam o comportamento humano, o desenvolvimento humano. E eles chegaram a uma conclusão, que é exatamente o que essa igreja ensina. A forma que nós devemos nos comportar. É lógico que deve ser aliada à fé. Precisa haver a fé para ver as obras. Deus só reconhece uma pessoa através da prática de uma boa conduta, mas desde que seja acompanhada pela fé. Então a fé deve ser a obra e deve ser os atos de fé. Então se eu obedeço a disciplina, se eu pratico essa doutrina e creio, é com um ato de fé. Agora a obra que é feita automática sem o princípio da fé não tem valor para Deus. Mas eles chegaram à conclusão que se tomarem certas atitudes de comportamento, irão ser bem-sucedidos, irão ter sucesso. Isso tudo dentro de um estudo do comportamento humano. Então eles descobriram isso agora. A Santa Vó Rosa, Jesus e Deus o Pai já nos têm ensinado há muito tempo. Mas nós agradecemos a tese deles que vem comprovar o que essa igreja prega. Porque essa igreja tem pregado a verdade. Nós ensinamos a verdade porque o Consolador veio, nos ensinou e nos revelou tudo o que Jesus queria. E por isso nós temos essa doutrina e essa disciplina que são grandes legados e fazem parte da nossa igreja. Por isso, irmãos, estão contestando ou estão aprovando ou testando realmente aquilo que essa igreja tem ensinado. Podem até buscar algum conhecimento nisso, mas essa igreja já vem pregando isso há muito tempo. Só vem confirmar a tese da nossa igreja, aquilo que Jesus nos ensinou, que a Santa Vó Rosa nos ensinou e que o irmão Aldo também nos ensinou. E comparando com o que eles estão estudando, estão fazendo, nós vemos que nós estamos no rumo certo. Então eles fizeram já a experiência para nós. Nós agradecemos e sabemos que o que nós temos é algo precioso e de um grande valor. Então pratiquem, sejam disciplinados,
creia nesses santos gloriosos para serem muito felizes e abençoados. Irmãos, eu tenho mais uma mensagem para os irmãos, para nós podermos assim fazer as reflexões. Santa Avó Rosa, a coluna e santuário do nosso Deus. A Igreja Apostólica é o santuário de Deus nessa terra, e a Santa Avó Rosa é a coluna principal que sustenta essa igreja com sua graça e poder. A Santa Avó Rosa e o nosso Senhor Jesus são as duas fiéis testemunhas do poder de Deus, nosso Pai, conforme está escrito nas revelações do Divino Mestre ao amado apóstolo São João, no livro do Apocalipse: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A Santa Avó Rosa teve a honra de também ter seu nome no nome da Igreja Apostólica, conhecida como Igreja da Santa Avó Rosa, cumprindo-se a palavra de Jesus ao apóstolo São João sobre o vencedor. Gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Esta Igreja Apostólica nasceu dos céus e Jesus é o seu fundador, conforme a letra de um de nossos hinos. A Igreja Apostólica e a Santa Avó Rosa são duas vidas preciosas que alimentam a nossa alma e fortalecem o nosso espírito. A Santa Avó Rosa e a sua igreja são a árvore da vida, regadas pelo rio precioso que emana do trono de Deus, que é toda a unção e virtude do Espírito Santo do nosso Pai. Essas graças santificantes são as virtudes do Espírito Santo sobre a sua igreja, que mantém viva a nossa fé, o nosso amor a Deus, ao seu Filho amado e a sua palavra. É também fonte de vida para aqueles que a têm em seu coração. Portanto, essa é a razão da felicidade do povo apostólico, porque possui a vida que vem de Deus, por meio da Santa Avó Rosa e da sua Santa Igreja. Daí o nosso santo irmão Aldo muito aconselhou a todo o nosso povo que guardassem esse tesouro precioso que possuímos e não deixemos apartar-se do nosso coração os ensinos e os conselhos que recebemos nesta igreja, pois juntamente com a disciplina são fontes de vida, de paz e de prosperidade. A data de 26 de outubro celebra a vitória e a coroação de uma santa nova, Santa Avó Rosa, espírito consolador da promessa de Jesus, que viveu e cumpriu um ministério maravilhoso de amor e fé por Deus, Jesus e a Virgem Maria e por todos nós apostólicos. Toda a nossa gratidão a Deus por esta data maravilhosa e também a Jesus, a Virgem Maria, pelo preparo desta mãe e vó tão querida do povo apostólico, Santa Avó Rosa. Prezados irmãos, uma mensagem linda. Nós estamos nos aproximando de mais um 26 de outubro, onde completará assim 49 anos em que a Santa Avó Rosa deixou seu corpo físico e foi levada diante de Deus o Pai para receber o seu galardão e atuar como espírito consolador, e formou assim também o seu sucessor, o nosso santo e querido irmão Aldo, para ser também o continuador da mesma e continuasse a revelar tudo quanto nós sabemos e conhecemos. Porque se não fossem esses dois santos de Deus, porque falar da Santa Avó Rosa e falar do irmão Aldo é glorificar esses dois nomes, porque um é o continuador da obra do outro. Sem o irmão Aldo, irmãos, nós não saberíamos que a Santa Avó Rosa seria a grande bênção para esta igreja. E sem o ministério da Santa Avó Rosa como uma grande vencedora, e assim preparando o seu sucessor, nosso santo irmão Aldo, nós não teríamos ou não seríamos a igreja que nós somos hoje. Então todo louvor, glória e adoração a esses santos, porque através deles, Deus o Pai pôde assim restaurar a sua igreja, usando para isso o seu Filho amado,
que pôde preparar a Santa Vó Rosa, já predestinada para uma missão especial, para que assim surgisse na terra a esperança de um povo que fosse a igreja prometida, a igreja que Jesus prometeu ao seu tempo, uma igreja santa, que Ele irá apresentar a Deus o Pai, quando tudo se consumar e o juízo de Deus for aplicado, e a sua promessa irá se cumprir. E nós precisamos fazer o nosso melhor, confiar na Santa Vó Rosa, confiar no irmão Aldo, para termos felizes e abençoados. Irmãos, quanto sacrifício esses santos fizeram, quanta luta, quantas lágrimas derramaram, mas não recuaram, com muita coragem e com muita fé, continuaram a sua caminhada, até chegarem a receber o seu galardão. Então toda a honra, toda a glória e todo o louvor a esses santos, que merecem todo o nosso amor, toda a nossa consideração, para que nós possamos no dia 26 de outubro, com muita alegria em nossa alma, homenagear essa santa de Deus, que em tudo foi fiel a Ele e a Jesus, e também ao santo irmão Aldo, que continuou a exercer o seu ministério, através dos dons que recebeu e que a Santa Vó Rosa assim aprimorou. Prezados irmãos, que história linda a história dessa igreja. Vejam o início da mesma, uma direção que foi escolhida por Deus, um casal que tinha o desejo e a intenção de formar um povo para Jesus, nos moldes da igreja dos santos apóstolos, um casal sincero, que tinha em sua alma esse desejo, e depois unido a esse desejo, Deus o Pai pôde usá-los para formar uma direção, que veio a ser a Santa Vó Rosa, quando Deus o Pai providenciou esse encontro, e depois a Santa Vó Rosa pôde preparar o seu sobrinho, nosso santo irmão Aldo, para esta missão. Então nessa igreja nada acontece por um acaso, mas tudo tem um motivo. Já foi pregado desse púlpito pela nossa direção. Nesta igreja nada acontece por um acaso, mas tudo tem a sua essência, tudo tem a sua razão. Então confie, irmãos, confie na origem desta igreja, em um plano que foi traçado há mais de 2000 anos, quando Jesus prometeu o outro Consolador. Mas o Consolador não veio naquele tempo, é verdade. Mas Jesus também não prometeu que viria naquele tempo. Ele fez a promessa, e Deus o Pai não permitiu que ele dissesse que seria um dos apóstolos, porque na verdade não foi. Lógico que ele testou os seus apóstolos, seus discípulos, especialmente São Pedro, mas não pôde fazer dele o outro Consolador. Nós cremos que não era o tempo próprio, por isso que ele não se tornou o Consolador. Porque se Deus tivesse tomado a providência e que o Consolador teria que vir naquele tempo, ele teria vindo. Porque o plano de Deus é infalível. Pode passar o tempo que for, mas o plano dele acontece. Ele é fiel às suas palavras. Então o Consolador veio nesses tempos. Nasceu de uma santa no dia 10 de junho de 1894. E depois no dia 31 de agosto de 1926, nascia o profeta, aquele que seria o sucessor do Consolador. O profeta desta Santa Igreja Apostólica, primaz apostólico, sucessor do Consolador e pastor por excelência que Jesus prometeu, quando disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Prezados irmãos, confiem nesses santos, glorifiquem essa Santa de Deus, porque esses 4 santos, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, são essas 4 colunas dessa Santa Igreja. Sem eles não seríamos nada. Então Deus o Pai tomou conta dessa igreja, e agora nos tempos atuais, o governo dele é total, porque chegaria o tempo em que Deus o Pai retomaria o seu poder e o seu governo, e os santos receberiam e atuariam com o galardão que haviam recebido, os santos e os profetas. E hoje eles atuam em nossa igreja, porque essa igreja foi restaurada graças ao Consolador, graças ao irmão Aldo que continuou essa obra. Então Deus o Pai pôde assim, novamente ter o seu domínio sobre um povo, sobre esta igreja apostólica,
Chegaria o tempo, portanto, em que ele daria galardão aos seus santos e profetas. E esse tempo chegou. Tempos do Consolador, onde ele anuncia as boas novas de salvação, onde ele nos anuncia a esperança de dias melhores, a esperança da vida eterna. E o que irá se consumar no presente, não sabemos quanto tempo irá durar, mas se dará no ministério da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo como o último profeta que Deus levantou nessa terra. Prezados irmãos, confie. Veja o que Jesus prometeu no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versos 21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Uma menção clara em relação ao Espírito Consolador. A promessa que ele fez. Então o plano de Deus é perfeito. Confie, creia. E que a Santa Rosa possa abençoá-los. Não tenham dúvidas em sua alma, mas confie nesses santos. Nosso bispo, quando nós ouvimos a sua mensagem, ele dizia e apelava: entregue-se nas mãos da Santa Avó Rosa. Ela é o Consolador, uma santa muito poderosa. E eu lhes digo, irmãos, se entreguem nas mãos delas e que ela faça o melhor por nós e o irmão Aldo também, para serem felizes e abençoados nesse santo caminho. E um dia possam assim, diante desses santos, glorificá-los, adorá-los, para a sua própria salvação, para o seu próprio bem. Sejam leais, fiéis, sinceros, obedeçam. Estão fazendo bem a si próprio. Portanto, assim façam, e que a Santa Avó Rosa muito os ajude e abençoe e lhes dê a devida proteção. Portanto, Santa Avó Rosa, a coluna e o santuário do nosso Deus aqui na terra.
Glorioso Deus e eterno Pai Celestial, aqui mais uma vez nós estamos reunidos, agradecendo pela sua presença, ó Pai, pela presença e unção do seu divino Espírito Santo, e também pela presença de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo e querido Irmão Aldo, e de muitos santos aqui presentes. A nossa eterna gratidão. Querida e Santa Vó Rosa, querido Irmão Aldo, eu rogo que a senhora assim os ajude, os abençoe ainda mais e cuide deles. Sei que logo mais estarão indo para os seus lares. Coloque um anjo ou um santo na companhia deles, para que eles cheguem em segurança e tenham uma boa noite e um bom descanso. Mas sei também que amanhã, um novo dia, uma nova semana se inicia. Que a senhora lhes conceda uma semana proveitosa, que dê muito bons frutos, e eles possam assim estar sob a sua graça, sob a sua bênção, e eles possam assim ser muito abençoados e protegidos, e tenham uma excelente semana, e possam aqui estar em nossas reuniões, participando da mesma, glorificando o seu nome. Uma santa e querida Vó Rosa, ajude-nos, pois, também a obedecer a sua disciplina, a ter essa fé arraigada em nossos corações. Nós pedimos, tem misericórdia de nós, e nos faça assim vencedores, ainda nessa vida, ainda na terra, para que nós possamos assim estar garantidos com a Senhora e com o Irmão Aldo, e um dia poderemos assim entrar no reino dos céus. Esse é o grande desejo nosso, e a nossa grande meta. Querida e Santa Vó Rosa, querido e Santo Irmão Aldo, também rogo por esses nomes que estão contidos nessa caixinha de oração, que estão ao lado do púlpito. Muitos te pedem saúde, solução de problemas, muitos estão acamados com doenças graves, como eu já lhes disse, às vezes o câncer, que por muitas vezes é incurável. Mas a Senhora tome a providência, vó, e os cure, e os ajude, se assim for da sua santa vontade. Porque a Senhora, juntamente com o Irmão Aldo, aplica o juízo de Deus e cura aqueles que precisam ser curados, mas também prepara muitos para o reino dos céus. Seja feita a tua vontade, eu entrego todos os seus cuidados. Muitos não possuem problemas de saúde, mas às vezes tem problemas na sua vida particular. Que a Senhora também dê a solução dos mesmos, e que eles sejam muito felizes e abençoados. Querida e Santa Vó Rosa, eu me despeço de todos eles, nesse momento, rogando mais uma vez a sua bênção de Espírito Consolador, acompanhado da bênção do nosso santo e querido Irmão Aldo, nosso amado profeta, primaz dessa igreja. Recebam, pois, amados irmãos, mas recebam também a bênção do nosso divino Mestre Jesus, nosso eterno Salvador. Recebam a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima. E também, prezados irmãos, recebam agora, nesse momento, a bênção poderosíssima de Deus, o nosso Pai, na comunhão do seu divino Espírito Santo. Tenham paz, alegria, saúde e felicidades. Amém.